ouvindo toda esta mensagem lúcida, que nos informa quanto à justiça, à misericórdia de Deus. Nós buscamos sempre a misericórdia de Deus, porque a justiça vai se fazer, mas que ela se faça com a misericórdia de Deus. E nós vemos que o escândalo é necessário, mas ai de quem o provoque. Com todas essas informações dolorosas que chegam até nós de mortes coletivas, isso mexe tanto com a nossa alma. E as pessoas naturalmente perguntam quanto às leis misericordiosas de Deus. Como tanta gente morrendo, criança, jovem, de uma maneira brutal. Aí nós sentimos, então, falta da orientação que só a doutrina dos Espíritos nos concede. O escândalo é necessário. É necessário porque nós ainda não seguimos as leis de Deus. Muita gente usa a lei de Deus para vingar, porque não conhece. Na realidade, não conhece as leis de Deus. O Deus deles castiga. Eles têm medo de Deus, têm temor de Deus. A doutrina espírita nos ensina a amar a Deus, amando o nosso próximo, porque a sua justiça é misericordiosa. Então, esses acontecimentos que tiram a vida de uma maneira coletiva, quando mexe com a nossa emoção, com o nosso equilíbrio, às vezes tira até a nossa condição de um sono tranquilo. Nós precisamos buscar essa explicação na doutrina espírita, como foi a mensagem que a nossa irmã nos trouxe. Não existe acaso nas sábias e amoráveis leis de Deus. Coitado da pessoa que serviu de instrumento para o resgate num acontecimento tão brutal. Aí sim é que entra aquilo que a gente chama que não existe causa sem efeito, mas também não existe efeito sem causa. Toda causa produz um efeito. Se ela é causa amorosa, justa, digna, o efeito é sadio, é positivo. Se a causa maltrata, é indigna da criação de Deus, não há dúvida nenhuma que o efeito vai ser doloroso. Então, não existe causa sem efeito. Você provocou uma causa, o efeito vai acontecer. E se você sofre de um efeito, você já está sabendo que a causa está nesta ou numa existência passada. Então, as leis de Deus são definitivamente de amor e de misericórdia. A justiça se faz, mas se faz com amor. Nós vamos resgatar o nosso passado faltoso, mas, paralelamente, nós temos a proteção divina. O Pai não nos abandona, como nós ouvimos. Mas e você pensa naquela criança que morreu no meio daquela multidão de uma maneira tão maldosa, tão infeliz, de quem provocou aquele problema. Então, você busca na mensagem divina. Ali nós vimos o efeito. A causa está no passado. Aquela criança é criança só no físico. É um espírito antigo, endividado com as leis de amor. Aquela criança, num passado, provocou um efeito com a causa que essa criança criou, uma causa maldosa, infelicitando alguém. Ela vem depois, aquele espírito maduro, cheio de maldade, vem num corpinho físico neném, para que essa criança receba o carinho, o amparo, a educação. Se ela se modificar, ela modifica o seu passado. Se ela entrar num caminho do bem, se ela se resguardar do mal, agindo no bem, se ela não provocar nenhum sofrimento no próximo e seguir a lei de amor que Jesus nos ensina pela mensagem espírita, ela está evitando
o efeito doloroso, porque a causa foi infeliz, foi dolorosa, mas com um presente sadio, com o hoje de equilíbrio, dentro da mensagem de amor, de perdão, ela está evitando sofrimentos maiores. Então, nós não temos saída a não ser pelo caminho do amor e do perdão, seja qual for a sua religião. Estude doutrina espírita, só ela vai lhe dar esclarecimento. Seja qual for o seu modo de entender a vida, às vezes com muita rebeldia. Eu não creio, eu não sei. Não está mais nessa época. Não dá mais tempo para você entender. Ame e perdoe. É o caminho da ascensão espiritual, para evitarmos sofrimentos dolorosos dentro das leis de Deus, são desnecessários. Mas nós é que impingimos em nós o sofrimento, pela nossa rebeldia, pela falta de amor ao próximo, de respeito à vida, de elegância em nossas atitudes, nos negócios que realizamos. Tudo isso é chance para que nós apaguemos esse passado negro e acendamos a luz do Evangelho do Cristo em nossas almas, para que ela saia das trevas da ignorância, do desconhecimento, e caminhe à luz do entendimento, cobrindo os passos do Mestre, perdoando e amando de maneira incondicional. Se não temos inteligência para compreendermos as leis de Deus que Jesus ensinou, se não somos tão amorosos assim, se não somos tão inteligentes assim, vamos pelo amor e pelo perdão. Esqueça as falhas dos outros, esqueça o mal que lhe fazem, esqueça os descaminhos da vida, porque é muito fácil o ser humano se perder. O mundo está aí para te arrastar para a perdição. E você busque o Cristo, busque o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Não há mais tempo para ficar aqui e ali procurando alguma coisa milagrosa. Não existe. A mensagem de Deus na sua alma vai fazer você feliz. Mas trabalhe dentro desse princípio. Respeite a vida, respeite o próximo. Não pode amar, não sabe, não tem essa evolução, mas respeite. É um direito de todos e dever de todos nós. Amar e respeitar o nosso próximo. Isso é mais fácil. Que Jesus nos abençoe a todos, nos pacificando o coração e iluminando as nossas decisões, para que não percamos mais tempo nas ilusões do mundo. Vivamos felizes, temos o direito de sermos felizes, mas com dignidade de vida. Dignifique tudo o que você tem, tudo que você consegue ganhar, apreender, entender, sentir, conquistar, que seja digno de filho de Deus. E a paz se fará no seu e nos nossos corações. Assim seja.